Sou seu fã já de muitos anos. Lembro de ouvir suas histórias quando criança ainda, principalmente nas viagens com os meus pais para o Pará, Conceição do Araguaia, para visitarmos os meus avós, os meus familiares. Então nós íamos ouvindo você, sintonizando a sua rádio e ouvindo principalmente as cartas da saudade. E nós íamos durante todo o caminho até Pará, até Conceição do Araguaia. Lembro-me uma vez, estávamos chegando, era noite, e sei que acordei no carro e meu pai estava ouvindo uma carta da saudade. Sim, uma carta que era repetida à noite. Sabe, nós estávamos chegando à noite, então a gente estava chegando lá em Conceição do Araguaia, e justamente naquela hora da noite, e ele ouvindo uma carta. Teve um trecho da carta que você narrou, que eu nunca mais me esqueci. Nunca mais se apagou da minha mente. Você narrava exatamente assim naquela hora que eu acordei. E de repente, ele que estava no caixão abriu os olhos e fixou o olhar justamente nele. Quando você narrou esse trecho dessa carta, foi como se alguém tivesse com os olhos fixados em mim, como se uma pessoa morta. Eu dei um pulo dentro do carro. Ainda bem que nós logo chegamos na casa dos nossos parentes. Mas olha, eu me lembro até hoje, direitinho, quando eu acordo e você ali narrando aquela carta, e de repente, ele que estava no caixão abriu os olhos e fixou o olhar justo nele. Eu era pequeno, mas foi algo assim. Então hoje, contando a minha história, uma história que aconteceu com a minha mãe quando ainda ela era criança, mas que nunca me canso de pedir para que ela conte, repita, e cada vez eu fico mais intrigado. Mas também é uma carta de saudade. Não é só uma carta dessa história que a minha mãe viveu, mas também uma carta de saudade dos meus avós. Tudo aconteceu no final dos anos 50, início dos anos 60. Minha mãe, na época, devia ter entre 5 e 6 anos de idade e vivia com a família na cidade de Frutal, Triângulo Mineiro. Vivia ela, meu tio, minha tia e meus avós. Nessa época, meu avô havia vendido umas terras que possuía e estava vivendo na cidade, até aparecer uma oportunidade de negócio. Já que em Frutal ele tinha muitos conhecidos e parentes por ali. Mas ele tinha umas terras, vendeu as terras, veio morar na cidade e esperava uma oportunidade aparecer para com aquele dinheiro comprar um outro pedaço de terra. Eles iam tocando a vida. Mas meu avô, como fazendeiro que era, não se acostumava com a vida na cidade. Sempre preferiu o ar puro do campo, os afazeres da fazenda, apartar bezerros para tirar leite das vacas, tratar os porcos. Minha avó adorava o trato das galinhas, fazer comida no fogão a lenha. Eu lembro das panelas dela de alumínio, brilhando no sol, de tão limpinhas que ela areava. Ela dizia: eu vou arear os trem, eu vou arear as panelas. Enfim, até que um dos amigos do meu avô, Miguel, tinha uma fazenda próxima a um distrito de Frutal chamada Água Santa, em que a mãe dele, mãe desse amigo do meu avô, morava sozinha, já que o pai havia falecido. E os irmãos foram casando e mudando dali para outras cidades. Miguel foi o último a sair, já que era o mais apegado à mãe. E como era uma família de posses, quando o pai morreu, cada um ficou com um bem e a fazenda ficou para ele, Miguel. Como era apegado à mãe, Dona Maria, e morava ali perto, ia todos os dias visitá-la. Lá, na fazenda Água Santa, um caseiro que a mãe
desse amigo do meu avô Miguel nunca foi com a cara dele. Ela, a mãe, dizia que sentia arrepios cada vez que tinha que falar com o tal homem. Mas Miguel sempre tentava apaziguar, dizendo que seria difícil ela, mamãe, ficar sozinha, mamãe dele, né? Ficar sozinha na fazenda, que era bom ter um caseiro ali. Além do que, ele fazia trabalhos braçais para cuidar dos porcos, das galinhas, roçar, carpir, tirar leite, enfim, todos os serviços de uma fazenda. E ele, Miguel, dizia: mãe, para de bobeira. O caseiro está fazendo o trabalho dele, mãe. Para de ficar imaginando coisas. Quando o pai de Miguel morreu, a mãe ainda era muito nova e acabou arrumando um namorado. Mas como isso era muito mal visto pelas pessoas, uma mulher casada ou separada, casada ou viúva e logo arranjar alguém. Então ela deixou esse namorado em segredo e foi levando o relacionamento. O tempo foi passando e Dona Maria, muito geniosa, vivia falando que não estava satisfeita com o trabalho do caseiro, porque queria mandá-lo embora, que isso, que aquilo, que mais isso, que mais aquilo, até que um dia estava conversando com a cunhada dela, ela, a Dona Maria, quando chega o namorado. Cumprimenta as duas como se ele fosse uma visita. Sabe aquela visita assim que por acaso apareceu, mas na verdade era para que a cunhada não percebesse que ele era namorado da Dona Maria. Dona Maria então oferece um café e ficam ali os três conversando, ele, a cunhada e a visita, que na verdade era o namorado dela. Até que Dona Maria olha pela janela e vê o caseiro fazendo alguma coisa que ela não gostou. Ficou irritada. Virou para a cunhada, virou para o namorado, a visita, e falou: é agora que eu vou mandar esse homem embora. É agora que eu vou mandar esse homem embora. Ela não gostou do que ela viu. Estavam ali os três ali na cozinha, ela olha pela janela, vê ele lá fazendo alguma coisa que não gostou. É agora que eu mando esse sujeito embora. E foi para fora. E começou a enxotar o caseiro. Sim, começou a enxotar o caseiro, que depois veio-se a descobrir que ele era um feiticeiro. Ele era, sabe, dessas pessoas que fazem bruxarias. Por isso que talvez ela não ia muito com a cara dele. Por isso que ela reclamava sempre pro filho, esse amigo do meu avô, que ela não ia, ela sentia arrepios, porque o homem era da pesada. O caseiro foi em direção às terras do lado, onde Miguel tinha uma casa construída. O namorado, vamos dizer assim, nervoso, interveio: mas o que é isso? Não vai fazer isso com esse homem não, larga disso agora, para que enxotar o homem, para que mandar ele embora? E começou a discutir com Maria, até que ela fala: olha, eu faço o que eu quero, ainda mais do que é meu, e você não se atreva, pois não é homem suficiente para me impedir de fazer as coisas. Aliás, não há homem no mundo que me impeça de fazer aquilo que eu quero. Muito menos não admito que alguém tome uma decisão por mim. Ele está mandado embora e acabou. Falou isso pro namorado, vamos dizer assim, né? E até a cunhada falou: nossa, mas você falou desse jeito com a visita? Porque a cunhada não sabia do caso dos dois. Os dois tá, né? Bom, o namorado se sentiu diminuído, envergonhado, e foi tomado por raiva. Voltou ao casarão, pegou uma faca que estava em cima da mesa e partiu para cima da Dona Maria. Mas ela conseguiu fazer a faca cair no chão. Nesse momento, a cunhada pula entre os dois, tentando segurar o namorado de Dona Maria, que até então ela pensa que é uma visita que apareceu ali, sabe? Por acaso apareceu ali, não. Pois viu então que Dona Maria tentava estancar um sangue em sua mão. E é nisso que o namorado aproveitou para pegar a faca novamente. A cunhada partiu para cima do namorado de Dona Maria e disse: corre, Maria, corre, Maria, corre, corre, senão ele te mata, corre.
Os três foram brigando pela casa, até que Dona Maria consegue correr para fora do casarão. É quando ela ouve a cunhada gritar por socorro! Socorro! Me ajude! Socorro! O namorado de Dona Maria a havia esfaqueado. Dona Maria volta para socorrer a cunhada e leva uma facada na barriga do seu namorado, do seu amante, se quiserem. Dona Maria tira a faca e consegue acertar no pescoço do namorado, no pescoço do amante, mas pegou bem aqui, ó, daquela veia nossa, que é jugular. Miguel, o filho, que estava na outra casa, resolveu ir então até o casarão para pegar um trator. Quando chega, ele se depara com a tia morta próxima à porteira. E chega e vê a mãe e também o namorado mortos na entrada do casarão. Com esse reboliço todo, familiares e amigos, incluindo o meu avô e a minha avó, são comunicados. E como na época não havia serviço funerário, quem limpava os corpos eram os próprios familiares, quem dava banho nos corpos, quem vestia os corpos. E foi minha avó que deu banho na mãe de Miguel, devido à proximidade das famílias. Passado tudo isso, Miguel mandou o caseiro embora em tributo à mãe. Não que ele achasse que o caseiro não fosse bom, mas como a mãe foi no momento em que ela enxotou o caseiro que aconteceu toda aquela confusão. Os três morreram, a tia, a mãe e Miguel. A mãe, então, os meus avós, passado tudo isso, Miguel mandou o caseiro embora em tributo à mãe e chamou os meus avós para morarem na fazenda, até Miguel decidir se vendia ou o que ia fazer com a fazenda. A família de minha mãe permaneceu na fazenda por 8 meses. E durante os 8 meses, coisas estranhas aconteceram. As casas de fazenda, antigamente, eram feitas de tijolos e barros, formando as paredes de fora e por dentro as divisórias. Eram de tijolos com madeira até certa altura. Como não tinha laje, ficava um vão entre o teto e as paredes dos cômodos, que davam para uma cozinha aberta com um fogão a lenha e as espaçosas janelas largas. Então é só questão de exercitar a mente. As casas antigamente de fazenda eram feitas de tijolos e barro, formando as paredes de fora, e por dentro as divisórias eram de tijolos com madeira até certa altura. Como não tinha laje, ficava então um vão entre o teto e as paredes do cômodo, que davam para uma cozinha aberta com um fogão a lenha e as janelas espaçosas. Após alguns dias morando ali, eles começaram a ouvir passos dentro de casa. Começaram a ouvir barulho em cima do telhado. Ouviam janelas baterem com frequência, como se alguém pegasse uma vassoura de coqueiro e batesse do lado de fora nas janelas. Aquele barulho, sabe, não de cabo da vassoura, mas como se fosse uma vassoura de coqueiro. Então ficava batendo assim, aquela batida de folhas. Um dia, meu bisavô foi visitar meus avós. E numa noite que nem os grilos cantavam, meu avô ouviu passos de chinelo irem até a sua porta e perguntou: "Pai, é o senhor?" "Não, eu estou deitado aqui no sofá." Ficou comum sair do casarão e ao voltarem encontrar todas as janelas abertas, escancaradas. Certo dia estava minha mãe, meu tio e a minha tia sentados na beirada da porta principal do casarão quando ouviram alguém os cumprimentando. "Bom dia, Adolfo. Bom dia, Dinair. Bom dia, Carmelita." Os três responderam bom dia, mas quando olharam, não havia ninguém. Mas os três escutaram, sabe, assim, na porta principal do casarão: "Bom dia, Adolfo. Bom dia, Dinair. Bom dia, Carmelita." Sim, respondemos bom dia, mas
Cadê? Quem foi que falou bom dia pra nós? Certo dia, meus avós foram apartar o gado, separar os bezerros das vacas. Na volta, pegaram mangas, sim, mangas do pé, quando ouviram gritos terríveis, desesperados, vindos do casarão. Minha avó largou tudo no chão, saiu correndo, e quando chegou lá, estava o meu tio muito tranquilo, tocando a sua viola. Ao virar de costas, ela viu um vulto de um homem a sair correndo, entrar na casinha que tinha nos fundos do casarão. Ela correu para lá e quando abriu a porta, nada, ninguém. Certo dia, fazia um sol bonito. A minha avó foi passear pelo terreno. O tempo fechou e começou a cair gotas de chuva e ela voltou para casa. Como as janelas estavam abertas, minha mãe falou para minha avó: vou fechar todas as janelas. E saiu correndo. Mas quando entrou no quarto principal, ela soltou um berro e saiu correndo para minha avó e disse com a voz trêmula: mãe, eu vi mamãe, a mãe do Miguel e um homem caídos em cima da cama da senhora. Os dois estão lá, a Dona Maria e o homem. E o moço, mãe, olhava para mim, Já a mãe do Miguel tinha os olhos parados, fixos, olhando no teto, olhando para cima, olhando pro telhado. Os dois, mãe, lá na sua cama. Minha mãe nem sabia direito o que tinha acontecido ali. E depois ela descreveu com exatidão as roupas que eles estavam. E eram as roupas do dia do crime. Mesmo com detalhes do cinto de couro, com o formato da fivela que o amante, o namorado da Dona Maria, usava. Foram 8 meses de muitos acontecimentos. De se acordar no meio da noite, em vultos andando por casa, até que os meus avós optaram por sair de lá e voltar para a cidade. Sei que a vida é muito mais do que a gente vê. São mistérios difíceis de explicar, mas que eles existem. Portanto, assim quando eu sinto um frio na barriga, seguido por um arrepio na nuca, eu olho bem. Não seriam seres de outros planos tentando se comunicar? Eu, nesta carta, quero dizer tudo. Exatamente tudo pela qual a minha mãe passou, junto com os meus avós. E até hoje, eu me lembro desta história. A história de Dona Maria, do seu namorado e da sua cunhada. Vejam como tudo aconteceu. Ela, Dona Maria, tinha um quê contra o caseiro. E teve um dia que estava lá o namorado, a cunhada, e ela, Dona Maria, vê o caseiro fazendo alguma coisa, vai lá e enxota ele. Como havia a propriedade do lado, que era do filho, era do Miguel, ele segue para aquele lado. Quando então acontece uma discussão, o namorado se implica com a Maria, com a Dona Maria, namorada dele, de tratar o caseiro assim. E ela então responde para ele: aqui na minha casa quem manda sou eu, não admito que ninguém diga o que eu devo fazer. Ele ficou se sentindo humilhado. Pega uma faca e esta faca vai para cima de Dona Maria. Dona Maria se defende, mas vê que pode perder a vida ali. A cunhada intervém e pede para a cunhada Maria sumir. Suma, vai, sai. No que ela começa a sair, a cunhada é morta. Maria então volta, desarma o namorado e crava a sua faca, a faca bem na jugular do pescoço. Quando então ele de novo tem a faca em suas mãos e mata Maria. Portanto, foram 3 mortes. Assim, da maneira mais inesperada, mais surpreendente. Aí a questão foi essa: o caseiro, que segundo disseram
Era um feiticeiro. Era desses que fazem... Ele teria ficado com tanta raiva de Dona Maria, a ponto de provocar uma coisa assim terrível como essa. E depois os desdobramentos, os vultos, os passos, os barulhos, janelas que abrem, gente que anda sobre o telhado. Sei que a vida é muito mais do que a gente vê. São mistérios difíceis de explicar, mas que eles existem, eles existem. Portanto, quando eu sinto um frio na barriga, seguido por um arrepio na nuca, eu olho bem. Eu tenho certeza que nessa hora, seres de outros planos está tentando se comunicar comigo. Peço também para todos que ouvem essa carta, olhem bem, atentos. Nós nunca sabemos quem está nos vigiando. Porque há pessoas que foram mortas, mas não admitem a morte. Há pessoas que partiram, mas não aceitam que não pertencem mais a esta vida, como Dona Maria, como sua cunhada e como o seu namorado, o namorado de Dona Maria. Pode parecer algo fantasmagórico, mas de verdade é. E quando você também sentir um frio na barriga, seguido por um arrepio na nuca, olhe bem, se seres de outros planetas não estão querendo se comunicar com você. Nessas horas, faça uma oração e peça por proteção, porque nunca sabemos quem está nos vigiando, quem está nos observando. Super Rádio. A Fazenda. A Viúva. O namorado e o cunhado. E a cunhada. E todo um acontecimento que até hoje Cleiton Feliciano de Santo Amaro não esquece. Lembro-me até hoje de uma história impressionante que aconteceu com a minha mãe quando ainda ela era criança, mas que nunca me canso de pedir para ela contar, repetir, e cada vez fico mais intrigado. O que aconteceu naquela fazenda? E tudo que veio depois? Não se esqueça. Quando sentir um frio na barriga e um arrepio na nuca, olhe bem. Seres de outros planos podem estar tentando se comunicar com você.